poucos percebem, mas os momentos mais silenciosos e dolorosos da sua vida carregam segredos espirituais que quase ninguém tem coragem de revelar. Você já se perguntou por que, justamente quando você mais precisa de Deus, parece que Ele se cala? Por que oramos, choramos, clamamos e ainda assim o céu permanece em silêncio? Será que isso significa abandono? Será que Ele deixou de ouvir? A resposta é muito mais profunda do que imaginamos. A Bíblia mostra que o silêncio de Deus não é vazio, mas um campo de batalha invisível onde milagres começam a ser preparados. O que parece derrota pode ser o início da maior vitória. Hoje você vai descobrir a verdade que ninguém te conta sobre os seus momentos mais difíceis e entender por que eles podem ser, na verdade, o ponto de virada da sua história. A Escritura está cheia de homens e mulheres de fé que enfrentaram períodos de profundo silêncio. José foi vendido como escravo e passou anos preso injustamente, sem ouvir uma palavra de consolo direto do Senhor. Davi, ungido como rei, passou muito tempo fugindo, escondido em cavernas, como se tivesse sido esquecido. E o maior de todos os exemplos, Jesus. Entre a sua morte e a sua ressurreição, houve 3 dias de silêncio absoluto. O corpo estava no sepulcro, os discípulos estavam desesperados e parecia que tudo havia acabado. Mas será que havia acabado mesmo? O que os olhos não viam era que, por trás desse silêncio, o maior movimento da eternidade estava em andamento. Assim como aconteceu com Cristo, também nos nossos momentos de dor existe algo que não conseguimos enxergar. Um processo invisível, um propósito em gestação. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É o cenário onde Ele está construindo algo que ainda não pode ser revelado. Enquanto o mundo olhava para o túmulo fechado, Jesus estava em missão. A Bíblia afirma que Ele desceu às partes mais baixas da terra, confrontou a morte e tomou as chaves do inferno. O que parecia um fim era, na verdade, o maior começo da história. E é exatamente isso que acontece em seus momentos mais difíceis. Quando você só enxerga dor, atraso ou fracasso, o céu está realizando algo que os seus olhos ainda não conseguem captar. José, que parecia esquecido numa prisão, estava sendo treinado para governar o Egito. Davi, que parecia abandonado em cavernas, estava sendo moldado como o rei segundo o coração de Deus. E você, que hoje enfrenta silêncio, pode estar sendo preparado para carregar algo muito maior do que imagina. A dor não é um sinal de que Deus te deixou. É um sinal de que Ele está operando num nível que você não vê. O apóstolo Paulo escreveu que o nosso leve e momentâneo sofrimento produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Perceba, o sofrimento não é o fim, mas o processo que abre as portas para uma realidade gloriosa. Assim como a madrugada é o momento mais escuro antes do nascer do sol, os seus dias mais sombrios podem ser exatamente os que antecedem a maior luz da sua vida. Agora você entende, o silêncio de Deus não significa abandono. Os seus momentos mais difíceis não são prova da ausência dele, mas da presença dele num nível que você ainda não consegue compreender. A cruz parecia derrota, mas era vitória. A prisão de José parecia injustiça, mas era promoção. E o silêncio de hoje pode ser o prelúdio do propósito de amanhã. Não desanime. Se o céu parece calado, lembre-se, Deus trabalha no invisível e aquilo que Ele está preparando vai muito além do que você imagina. O que parece o fim pode ser, na verdade,
o início do capítulo mais glorioso da sua história. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que fortalecem a sua fé.